Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a que hora você vai ver essa programação, mas está começando mais um Pode Fé. Estamos aqui hoje com o nosso irmão presbítero Alex e o nosso tema hoje vai ser sobre avivamento. O que é o avivamento? É uma mistura de sentimento com poder, é uma transformação que passamos pela palavra de Deus. Vamos entender hoje com a ajuda do nosso irmão Alex, saber realmente o que é o avivamento bíblico genuíno. E está na nossa retaguarda também, pastor Felipe, já é cadeira cativa aqui do Pode Fé. E você já pode lançar a sua pergunta aí no WhatsApp e vamos hoje aqui alfinetar e sugar o máximo possível do presbítero Alex. Sem mais delongas, presbítero já tem a palavra, se apresenta, pessoal, fica à vontade. Paz do Senhor, evangelista Rafael, Pai do Senhor, pastor Felipe. Amém. E a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo aí, nos acompanhando pelas redes sociais, que esse tema possa ser um tema muito produtivo hoje e que possamos, à luz da palavra de Deus, sanar as dúvidas. E quero me apresentar aqui, né? Sou o presbítero Alex, congrego no Ministério de Madureira, junto com o evangelista Rafael e o pastor Felipe. Amém. Já entregou nós. Entregou a gente. Deu ruim. Agora todo mundo sabe. Exatamente, tem que saber de onde que é. Estamos ali, né, debaixo da graça do Senhor e vamos falar desse tema hoje. Vai ser um tema muito importante, é algo que a igreja brasileira está precisando viver. Ela necessita viver um avivamento. Glória a Deus, pastor Felipe também. Pontue as palavras. Deus abençoe, eu não preciso mais me apresentar, porque ele já apresentou. Já contou até de onde a gente é. Todo mundo já conhece, né? Que Deus abençoe a vida de cada um dos telespectadores que estão nos assistindo, nos ouvindo. Hoje vai ser mais um tema que vai ser bênção para todos nós. Eu tenho certeza que você vai ser edificado através desse tema. Fique conosco nessa programação. E Shalom Adonai para todos. A paz esteja com todos no nome de Jesus. Amém, é isso aí. Então só me resta dizer que eu sou o Rafael Cesarino e congrego junto com eles aqui também. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, então acredito que o texto-chave para o pentecostalismo seja Atos 2, né? A descida ou a efusão do Espírito. Então eu acredito que nós vamos ter um pouquinho aí por base esse texto. E eu já gostaria de entrar já com o primeiro questionamento. Se o nosso irmão presbítero Alex já quiser embasar Atos 2 também, quiser dar alguma pincelada aí dentro desse assunto, fica à vontade. Então a primeira pergunta que fica para ti, meu irmão, é: avivamento é apenas emoção ou também transformação? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é avivamento. Essa é a pergunta central. O que é o avivamento? Avivamento é o ato ou efeito de avivar. O avivamento tem a ver com, está relacionado com a ação de Deus em transformar a vida do homem. Então, um avivamento real é quando Deus transforma a vida de alguém, Deus muda a vida de alguém. O avivamento, tanto no seu original, hayá, no hebraico, e anazoi, no grego, traz esse sentido de restaurar, de mudar, de trazer vida nova. Então, avivamento é o ato ou efeito de avivar alguém, é trazer vida para alguém. E avivamento genuíno, ele não tem a ver apenas com emoções. O avivamento genuíno, ele tem a ver com transformação. Então, o verdadeiro avivamento não é quando há um emocionalismo na igreja, não. A pergunta é: avivamento é apenas emoção ou transformação? A ênfase do avivamento é transformação. Embora o avivamento possa gerar emoções. Ele traz emoções tais como constrangimento, arrependimento, paz, alegria. Então, o foco é transformação. O verdadeiro avivamento tem a ver com transformação e não apenas emoção. Mas ele gera emoções, não está atrelado ao outro. Tá certo. Então a questão do avivamento seria trazer vida ou uma revida que seja, não na questão carnal que seja. O indivíduo é vivo e nós sabemos disso, mas é trazer uma nova vida. E o que seria essa vida? Essa nova vida seria uma vida pautada na palavra de Deus. Um avivamento genuíno, ele traz uma transformação para o indivíduo pautada na palavra de Deus. Como podemos diferenciar o avivamento
de um mover emocional. A gente vai diferenciar isso quando a pessoa ela começa a ter novas atitudes, ela começa a agir de forma diferente e realmente traz uma transformação na vida da pessoa. Então, o avivamento é isso. É quando a pessoa tem uma vida voltada para a palavra de Deus, pautada na palavra de Deus. Ela já não vive mais, mas quem vive nela é Cristo. E entendi. Pastor Felipe. Então, o que a gente entende por avivamento, como o presbítero bem colocou aqui, e explanou, está bem claro para todos nós, quando a gente se depara com certos movimentos, né, que se dizem ser avivamentos, né, pessoas que saem pulando, rodopiando, dançando, isso seria um avivamento? Pessoas que infelizmente não vivem a prática bíblica e elas se baseiam apenas nesses gestos, nesses tipos de comportamento. Podemos classificar isso como avivamento? Não. O avivamento pode gerar esse movimento, mas isso não é sinal de avivamento. Como eu disse, o avivamento genuíno ele vai trazer uma mudança, uma transformação, quando a pessoa se volta para a palavra. E esse avivamento genuíno pode trazer esse movimento, mas não é onde há movimento, há avivamento. Porque uma pessoa que não serve a Deus, ela também pode sentir um mover emocional. Então, não é porque tem um mover emocional que tem a presença de Deus. E é só a presença de Deus que pode trazer esse real avivamento. Então, quando a gente vê esse movimento pentecostal, neopentecostal, isso não é sinônimo de avivamento. Entendi. Exatamente. Então, quer dizer que pular, rodopiar, somente isso por si próprio não é avivamento. Isso pode ser uma consequência de uma manifestação, de uma emoção forte da pessoa que está sentindo ali e tal, a presença de Deus, mas isso não significa que isso seja avivamento, né? Nós temos duas pautas aí dentro dessa manifestação, né? O estereótipo corpóreo, né? Que seria, às vezes, para alguns até uma coreografia ensaiada. Sim, né? De fato. E para outros, realmente, o estilo de adoração, né? A eloquência do que ele está sentindo, onde o corpo acaba extravasando nas faculdades naturais o que ele está sentindo. De alguma maneira, ele tenta externar isso, né? Não é algo assim que ele perde o controle de si, né? Exato. Mas é algo forte que provoca nele aí essas reações. Isso é algo consciente. Isso, mas o nosso irmão Paulo, eu acredito que é assim também, né? O avivamento em si, então, seria a transformação do caráter, de conduta, né? O indivíduo em si. E então, depois, deve ser observado as manifestações. Estou correto? Exatamente. Depois, as manifestações é um resultado de um avivamento. O avivamento, ele vai trazer essas manifestações na vida de alguém. Então, ele é um resultado, né, do avivamento. Tá certo. Concordo. Então, a segunda pergunta que fica, meu irmão, é essa. A igreja brasileira, ela vive esse avivamento hoje ou só apenas a movimentação? Eu já queria fazer acrescentar um comentário em cima dessa segunda pergunta acerca do avivamento, se a igreja brasileira vive ou não, né? Em contraste com o derramado espírito do profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Se o que a gente vê hoje na igreja brasileira pode ser considerado com esse derramamento de espírito, né, profetizado pelo profeta Joel lá para os nossos dias aí atuais. Boa pergunta. A igreja brasileira em si, no geral, ela não vive um verdadeiro avivamento. Ela vive um movimento. É claro, temos focos. Salvo exceções, né? Salvo exceções. Temos focos de avivamento. Não vou citar nomes de denominações aqui, mas tem igrejas sérias. Tem Sim. igrejas que realmente pregam a palavra, igreja que realmente vive, traz essa questão da transformação de vida. Então, sendo direto, a igreja brasileira não vive um verdadeiro avivamento. Por quê? O verdadeiro avivamento requer um preço. Tem que ser pago um preço, custa caro o verdadeiro avivamento. E o problema é hoje que a maioria das igrejas não está disposta a pagar esse preço. A maioria dos líderes não estão dispostos a sacrificar, porque vão ter que sacrificar seus bens, vão ter que sacrificar seus cargos. Vai gerar uma série de sacrifícios para poder fazer a igreja
vir para esse verdadeiro avivamento. Então, a igreja brasileira não está disposta, os líderes dessas igrejas não estão dispostos a pagar esse preço. O que seria esse sacrificar, pastor? Qual é a fundamentação desse sacrifício? O que isso gera no indivíduo? Como entender esse sacrifício? Esse perder para ganhar dentro do avivamento? Esse sacrifício é voltado para a palavra, né? A maioria dos líderes hoje, eles pregam aquilo que o povo quer ouvir. Então, eles vão trazer isso, porque eles estão preocupados com a lã da ovelha, não estão preocupados com a ovelha. Meu Deus. E eles vão ter que começar a pregar a verdadeira palavra para poder trazer esse verdadeiro avivamento. Então, esse seria o sacrifício, é voltar às raízes, voltar como diz, ao primeiro amor, voltar para a palavra genuína e verdadeira. E os líderes hoje não estão preocupados com isso, porque isso vai custar a lã das ovelhas. Então, no caso, o que o pastor o presbítero está dizendo a nós, é que o avivamento ele só pode ser gerado, como você já disse, através da anunciação e vivência genuína da palavra de Deus. E o que nós vemos hoje no quadro da igreja brasileira é essa falta da anunciação da palavra genuína e da vivência. É isso que nós podemos considerar, né, como o presbítero pontuou, e que muitas das vezes a causa dessa não anunciação são interesses pessoais em relação a coisas terrenas, concupiscência dos olhos, da carne, que seja. Então, esse é o maior impedimento, esse é o ponto que a igreja não vive hoje, por conta de lideranças, correto? Correto. E o segundo ponto é a falta de vivência da palavra. Exatamente, a falta de compromisso, viver aquilo que a palavra realmente nos deixa para que possamos viver. Então esse acontecimento, esse profetizado do profeta Joel, nós não podemos compreender que a igreja ela já viveu, ela está vivendo ou ela ainda vai viver? Não, a igreja no geral ela não está vivendo, mas comunidades, indivíduos, algumas igrejas estão vivendo isso. Porque são igrejas, e como eu já pontuei aqui, indivíduos que se voltaram para a palavra. Então não é um avivamento geral, mas temos focos de avivamento. Então podemos dizer que sim. Não é abrangente ainda. Não é abrangente ainda. Podemos dizer que sim. Estamos vivendo isso, mas de maneira isolada. Não, então, no caso, por mais que lá descreve que é para todos, sim, né? Nem todos estão vivendo essa totalidade. Porque nem todos pela falta de vivência da palavra de Deus. Porque não estão enquadrados na palavra. Entendi. Maravilha. Pastor Felipe quer pontuar algo? Quero sim. Baseado nisso que vocês estão falando aqui, Atos 2, versículo 38. Olha o que Pedro fala. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. A pergunta que fica tem como existir avivamento baseado naquilo que o presbítero falou? Muitos hoje não estão preocupados mais em se pregar a palavra de Deus, a palavra do arrependei-vos. E aqui Pedro ele chama atenção para isso. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus para que vocês recebam o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A pergunta que fica clara e evidente não tem como ter avivamento sem a verdadeira e genuína pregação do evangelho, que é o arrependei-vos. Se não há arrependimento, logo não se tem também avivamento. Então, se não tem pregação da verdade, se não tem arrependimento, como, ouvintes, vai existir avivamento? Então, às vezes as pessoas falam, a igreja hoje está mais fria do que antigamente. Será que é esse o grande diferencial? Os irmãos de 20 a 30 anos atrás, eles pregavam, que eu me lembro, uma palavra sobre arrependimento. E arrependimento, segundo, baseado em tudo aquilo que nós estamos falando aqui, me corrija se eu estiver errado, arrependimento traz avivamento, porque é nisso que a palavra nos ensina. Você concorda com isso? Sim, concordo. O avivamento ele nasce no ventre do arrependimento.
Então tem que ter o Que arrependimento. isso, varão filosófico. Tem que ter o. Nasce no ventre do arrependimento. Já marquei aqui no meu Que esboço. isso, já vou marcar isso aqui. Eu vou usar hoje Vai na aprendendo aí, ministração, irmão. meus Já vai irmãos. marcando aí. Essa Que fala não é metafórico minha, é ele. de Leonard Ravenhill, ele que disse isso, que o avivamento nasce no ventre do arrependimento. Então tem que ter o arrependimento. A gente vai ver, você citou o texto de Atos aí, a gente vai ver no versículo de número 42, se eu não me engano, vai ver que diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então houve ali um mover emocional e houve uma perseverança na doutrina. Então teve ali que se manter na palavra de Deus. Então eles se arrependeram das suas atitudes e começaram a ter uma nova vida, vivendo algo novo, algo diferente, para que esse avivamento fosse constante sobre a vida Mas deles. esse algo não é uma vivência somente espiritual. O cotidiano da igreja mudou. Exatamente. Porque lá diz que a igreja caía na graça do povo, né? Por Sim, causa do sim. testemunho, né? E porque viviam a doutrina dos apóstolos, o Espírito Santo ia acrescentando quem havia de ser salvo. Mas aí houve a mudança de atitude, eles uma vida pautada na palavra, um arrependimento. Eles se arrependeram da atitude deles e assim esse arrependimento gerou esse avivamento que a igreja Maravilha. viveu. Então, antes da gente ir para o próximo tópico, seria a pergunta 3, gostaria de dar uma incrementada ainda dentro desse assunto. Né? Os dois irmãos já tocaram no tocante ao que Pedro discursa. Né? A gente pode atrelar, né? Porque no discurso de Pedro ali no capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, que é o mais utilizado, né? Pelo menos para os pregadores pentecostais, né? É a alusão, a junção, a intrínseca que Pedro faz, juntamente com a profecia do profeta Joel. Então ali nós podemos entender que ali é o início desse avivamento, ou já é o derramar completo, ou ainda podemos esperar um avivamento ainda da igreja. No tocante, não só como o pastor disse, o presbítero disse aqui, de maneira isolada. Há um período em que esse avivamento vai abranger de forma geral a igreja? Então, eu acredito ali, né, esse primeiro grande avivamento ali de Atos, já foi um cumprimento, o início do cumprimento dessa promessa ali da derramar do Espírito Santo sobre todos ali, conforme o profeta Joel profetiza. E esse avivamento tem ecoado através dos séculos até os dias de hoje. E acredito que a igreja brasileira, sim, não só brasileira, mas todo o corpo de Cristo na terra pode viver esse avivamento e acredito que vá viver esse avivamento, mas só quando a igreja brasileira se voltar realmente para a palavra. Então, tem muita coisa que eu acredito que vai acontecer e vai fazer com que a igreja volte à palavra verdadeira, volte às suas raízes, para que ela possa, de maneira geral, viver esse avivamento. Entendi. Então, um período aí, vamos dizer assim, de uma perseguição, uma tribulação, vai fazer com que os irmãos despertem de novo, ou passem por esse avivamento espiritual mais uma vez. Se nós podemos entender assim como Pedro pontua, ele vai falar acerca das duas chuvas, né? Faz essa ligação com o texto lá, né? Então podemos dizer assim que a segunda chuva, né? Que seria a seródia mais forte, ela está por vir ainda, para trazer esse último despertamento, ou o derramar já está completo, e quem está vivendo, ainda que de forma isolada, ou ainda vamos viver isso? Eu acredito que ainda podemos viver isso. Ainda vamos viver isso. Há um derramar mais profundo aí no que tange o avivamento. Sim, há um derramar mais profundo. Acredito que haja esse derramar mais profundo, mas vai depender da igreja em si, porque é uma ação da igreja que vai gerar essa reação de Deus. Mas isso você fala dentro da perspectiva do arrependimento, né? Exatamente. Não que vai ter um novo avivamento e o Espírito Santo não. vai descer de novo, né? Não. O Espírito Santo já desceu e ele age Entendi. de forma constante. Eu creio também assim que o avivamento ele começou em Atos 2 e ele se prolonga até a consumação dos séculos. Ele vai indo e conforme os tempos, conforme os indivíduos, as comunidades vão voltando, vão se arrependendo e voltando, Isso. há um operar maior do Espírito Santo, né? Porque ele vai operar onde há santidade. No caso, o presbítero está pontuando,
como nós podemos entender? O que será que vai despertar na igreja? O que nós poderíamos pontuar? Assim, apostasia, um esfriamento espiritual, a banalização do evangelho ou uma tribulação, como eu falei aqui. No seu ponto de vista, o que você acha que vai provocar, né, esse retorno à vivência espiritual da igreja mais uma vez para viver realmente esse avivamento genuíno bíblico? Olha, já estamos vivendo apostasia, né? Já estamos vivendo um grande esfriamento da fé aí, podemos dizer, a igreja brasileira aí, posso falar da igreja brasileira como ela está. Eu acredito que para poder viver esse real avivamento aí, a igreja vai precisar passar por alguma coisa mesmo, vai precisar passar por alguma coisa, mas não que seja uma tribulação em si. Pode ser que seja algo como a gente teve aí a pandemia, né? A pandemia fez com que muitos se afastassem, mas fez com que muitos também voltassem para a presença de Deus. Mas há aqueles que creem, né, que vai acontecer uma grande tribulação aí e vai ter um novo derramar de Deus sobre... Mas isso não vem ao caso, né? O Fred já está tocando o voz aqui, ó. Eu acredito que o irmão também compreende, independente do credo que seja entre pré e pós, né, essa doutrina escatológica. Eu também creio dessa forma que a igreja passará por uma apostasia deliberada, onde haverá um despertamento por parte da igreja, dos indivíduos em si, dos crentes em si. Eu creio nisso. Porém, eu acredito também que o derramar a última chuva, que seria a completude desse avivamento, está guardado para a igreja. Seja para aqueles que ficarem, né? Ou seja, para a igreja que vai... Ou seja, para a igreja que vai receber isso antes de subir no arrebatamento pré, como os irmãos pontuam. Mas então, é questão de... Mas aí está englobando a igreja no sentido todo, porque hoje geral, o independente da visão porque assim, eu falo de maneira individual, porque hoje o indivíduo que ele se arrependeu, ele já vive esse avivamento, né? Sim. Ou pelo menos era para ele viver. Sim, porque essa seria a segunda pauta dentro desse mesmo assunto, né? Que seria as manifestações, né? Seria um espetáculo, ou o que deve ser levado em consideração seria os frutos do Espírito Santo na pessoa. Como nosso irmão já disse, foi essa transformação de caráter, de conduta, né? Então acredito que se encaixa também no que o pastor Felipe falou. Exatamente. Né? Sem arrependimento não tem aquela velha história, a pessoa comprava e não pagava, hoje ela paga, ela não dá mais calote. Se a pessoa fofocava, hoje ela não fofoca mais. Sem santificação não há avivamento. Santidade gera o quê? Avivamento. Exato. E avivamento gera santidade. Nosso tempo já está correndo, o relógio desviado não nos espera. Né? Vamos lá para o tópico 3 aí. O WhatsApp está pegando fogo aqui, irmãos. Eu estou tentando encaixar aqui todos os comentários aqui dos nossos internautas aí. Mas vamos para o tópico 3 e já a gente tenta encaixar essas argumentações aqui. Tem uns camaradas afiados aqui no Zap. Nosso tópico 3, todo avivamento precisa de sinais sobrenaturais para evidenciar que é um avivamento, né? No caso, curas, línguas estranhas, milagres, né? E já completando, os dons do Espírito. É evidência principal, né? Ou o fruto do Espírito é mais importante para compreender um avivamento genuíno na igreja? Bom, vamos lá. Nem todo avivamento, ele é necessário haver manifestações do Espírito. Levando em consideração que o avivamento é a ação de Deus na vida do indivíduo que vai levá-lo a ter uma nova vida, viver uma nova vida. A gente vai falar sobre o eunuco etíope, que Felipe ajudou ele a compreender as Escrituras. Ali houve um avivamento na vida dele. E ali não houve uma manifestação do Espírito, não houve falar em línguas, não houve curas, não houve nada disso. Então, nem todo avivamento necessita de manifestações do Espírito. É claro que seja uma manifestação do Espírito, mas não de maneira visível. Compreende, pastor Felipe, quer pontuar algo dentro da analogia do eunuco? Porque
Pastor Felipe, ó, vou contar aqui para vocês aqui, a gente vai fazer outro vídeo desse. Pastor Felipe tá com algo entalado aqui acerca do batismo nas águas já foi e no fogo lá, ele... Não, foi a gente vai fazer um corte só para ele comentar isso, irmão. Não vou. Ele pegou nós aqui nos Eu vou ficar aqui no tema. Passamos horas debatendo isso. Mas vamos lá, pastor, fica à vontade. Eu vejo que o verdadeiro avivamento, como a gente já colocou, se vive através do arrependimento. Isso é fato. Tá? Uma vez eu até conversei com o Rafael e a gente discutia acerca disso. E gerou até uma frase em mim, né? Sem santificação não tem avivamento. Não tem intimidade. Santidade gera intimidade, intimidade gera santidade. Ou seja, sem santidade não tem avivamento. Né? Não existe avivamento. Então eu vejo que o principal fator é o arrependimento. O principal sinal que vai se destacar na vida da pessoa é os frutos do Espírito. E pasmem, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Os frutos do Espírito não é algo que você tem. É algo que só o Espírito Santo gera em você. É algo que é gerado por aquele que nasce de novo. O novo nascimento lá de João 3, que Jesus explica isso para um mestre em Israel. Se você é necessário nascer de novo. Então eu vejo que avivamento tem a ver com isso. Nascer de novo e gerar através do Espírito os frutos do Espírito Santo. Isso seria... o avivamento. Agora, a pergunta que eu faço para o nosso irmão Alex. Há muitos do nosso meio que eu amo, sou pentecostal, tá? Pelo amor de Deus. Haters, não me cancelem. Sou pentecostal até o tutano, tá? Sou pentecostal. Porém, o que mais se tem hoje no meio pentecostal é de falar que manifestações de dons espirituais equivale sobre a temática do avivamento, e não é isso, né? O que evidencia, a palavra correta seria essa, o que evidencia o avivamento não é dons ministeriais, ou é, presbítero Alex? O que seria então essa evidência do que seria o avivamento? Então, realmente não seria dons ministeriais, nem dons espirituais. Mas não está ligado, alinhado, o derramado do Espírito? Sim, está ligado. É uma consequência. Jesus fez essa promessa, acho que em Atos 1, dizendo que... é uma consequência, mas não é evidência. É uma consequência, mas não é evidência. É uma consequência, mas não consequência. Porque... Mas tem como eu receber um dom sem o arrependimento? Tem como eu ser usado em profecia sem um arrependimento? Como entender o habitar do Espírito? Ou a efusão de espírito com o espírito humano para alguém ser usado por Deus, né, sem esse arrependimento. Uma vez que, como o pastor Felipe usou Gálatas, o que é gerado fora da naturalidade humana só pode ser gerado pelo Espírito. Aí no caso os frutos, né? Bom, tanto os frutos como as manifestações. Vamos usar uma perguntinha simples que a gente ouve até em EBD, né? Como entender uma profecia de alguém que profetiza algo para você que ela não viu, nem estava lá, né? Ou de algo futuro que ela anuncia para você e se cumpre e nem ela sabia, porque entendemos que o amanhã pertence a Deus. Então, eu acredito que uma pessoa que te anuncia o amanhã, né? Para ela receber esse dom de profecia, né? Só se ela passou por um arrependimento e o Espírito usa ela. Então, assim, dentro desse caso eu poderia, os irmãos são, né? Mas os dons não salvam, né? Isso é interessante. Então, esse é o ponto. Não tem como tirar ou desmembrar as manifestações do avivamento. Não tem como. Assim como não tem como separar a renúncia ou o arrependimento, né, juntamente da santidade ou da intimidade. Como compreender isso? Se uma vez os dons não evidenciam o avivamento, mas só pode receber o dom quem passa por um arrependimento. Bom, eu acredito que o fruto é o que evidencia realmente, o fruto do Espírito é o que evidencia realmente um verdadeiro avivamento na vida de alguém. Mas os dons Deus pode dar a quem quer. A pessoa ela pode ser usada por Deus, Deus pode usar um instrumento, alguém que pode... por exemplo, Deus usou a jumenta para falar com Balaão, né?
Deus pode usar quem ele quer como instrumento. Mas ali ele não permitiu que a jumenta falasse? Sim, ele permitiu que ela falasse. Deus Que ela não pode... falou nada além do que ela estava vendo. Não tem Sim. nada, vamos dizer assim, né? Assim, Não foi um profeta. eis que eu te digo, né? Ou assim Sim, diz o Senhor. sim. Ela só disse, ó, eu estou vendo um anjo aí e eu não vou, né? Então esse é o ponto de compreensão. Mas não deixou de ser usado, né? Mas Por não momento deixou- assim, ela não para foi- avisar. Ela não foi usada em si, né? Ela só evidenciou o que o homem, o profeta, não estava vendo. O que entra aí que ela foi usada é nesse sentido mesmo. Ela Então, foi usada para alertar. Essa é uma questão, esse é o ponto. Deus escreve reto sobre linhas tortas ou primeiro ele endireita as linhas Endireita. para depois escrever? Ele endireita. Primeiro ele endireita Então as nós linhas, precisamos, depois escrever. então né, Exatamente. dentro dessa perspectiva, vocês perdoem, eu sou intermediador, mas eu estou debatendo com vocês Que aqui. é isso? Então, Que isso, todo velho. aquele que recebe um dom, ele tem que passar por um arrependimento. Ou Deus dá de forma deliberada Bom. esses dons que ele prometeu para a igreja em completude do avivamento, para vamos- alguém que nem quer saber da palavra, vamos dizer assim. levar em conta que o dom de Deus é irrevogável. Quando ele dá um dom a alguém, ele não toma esse dom de volta. Então, mas é nesse sentido que ele está falando mesmo. A pessoa, quando ele recebeu esse dom, ele estava ali, né? Participando da... Exatamente. Houve um verdadeiro avivamento, Exato. foi uma evidência, mas como nós estamos falando aqui sobre a evidência principal de um avivamento, é o fruto, é o que se destaca. Mas esse fruto também vem acompanhado dos dons. E como a pergunta que você fez, a pessoa que tem os dons, ela passou por um avivamento. Eu acredito assim, ela entendi. passou por um Então avivamento. primeiro ele endireita as linhas, Primeiro ele direita depois o ele indivíduo escreve. para depois usar. Tá certo. Então nós podemos entender que muitos crentes, vamos colocar assim, a Bíblia diz, né, que muitos vão chegar diante de Jesus naqueles dias e vai falar para Jesus, em teu nome, né, eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas, e isso se encaixa mais para o pentecostal, né? Porque o crente sensacionalista, ele não expulsa demônio, ele não faz cura. É interessante, né? E Jesus vai falar, vocês fizeram tudo isso. Vale lembrar, Rafa, que o evangelista Rafael, que existe muito essa questão do nome de Jesus também, né? Em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome se farão maravilhas. E Jesus vai deixar isso claro. Porque eles vão usar isso naquele dia. Em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, e Jesus vai dizer, mas eu não vos conheço, apartai de mim. Essa passagem ela não se dá por aqueles que se perderam na fé? Vamos dizer, igual Mas o eram nosso, usados, né? Porque igual o aqui- nosso irmão eu pontuou, acredito assim, passou por um avivamento, passou por um avivamento, recebeu o dom, exato. recebeu o mas dom. no caminho, né, No caminho, ele se encurvou às coisas Sim. desse Exatamente, século. ele deixou de viver uma vida pautada na palavra. Então Deus não retira o dom. Não, Mas ele retirou continuou o dom. sendo Deus usado. não né? retirou o dom. Não. O dom não Então, é pra nós. então aí eu fico com o presbítero Alex, que ele descreveu para nós. Então, Exato. Porque o então dom não é um pra avivamento nós. contínuo é uma transformação de vida contínua. Exatamente. Porque alguém pode ver uma vida de pecado, o dom continuar em Ser evidência usado. para que a condenação dele diante de Deus seja gravada muito mais. Sim. Como o pastor Tanto é Felipe que usou esse o texto de dom Apocalipse. não é para nós, né? O dom é para a igreja. É a edificação da igreja. Edificação da igreja, exatamente. Tá Então, certo. Deus permite que o dom permaneça para a edificação da igreja, mas o indivíduo que está usando esse dom com a vida de qualquer maneira, como o pastor Felipe disse, chegar no grande dia ele vai ter que dar conta diante de Deus. Tá certo. Pastor Alex, presbítero Alex, ó, recebe, hein? Tá. Dentro dessa... depois desse fechamento aqui, pode descer o óleo. É só imposição de mãos hora que ou é o óleo? pastor Felipe tá aqui, a hora que acabar, nós já fazemos posição de mão, já tá empossado já. Que é isso? O pastor Renato tá assistindo Então, nós. ó, pastor Renato Prates, um abraço. Uau, nós te amamos em Cristo Jesus. Qual o papel do arrependimento, né, o tópico 4, né, juntamente com a santidade dentro do avivamento? E uma vez que esse avivamento já vem através do batismo nas águas, com a mudança de espírito e de caráter, a igreja ainda pode ficar clamando por um avivamento, uma vez que ele já está impetrado sobre nós, através da palavra? Olha, o papel do arrependimento e da santidade, eles vão preparar tanto o indivíduo quanto a igreja para esse avivamento. Então, o papel do arrependimento e da santidade é
preparar o indivíduo e a igreja para viver o arrependimento, né? Para viver o avivamento. E a igreja pode sim continuar clamando, porque o avivamento para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão vindo, os novos membros da igreja, né, que estão chegando, ou aquela igreja em si está vivendo, mas o clamor é para a igreja em geral, como a gente já pontuou aqui, né, a igreja em geral ela não vive. Então a igreja pode continuar clamando por esse avivamento para que seja algo para toda a igreja, todo o corpo de Cristo na terra. Entendi. Então, no caso, isso daí é para que a fé daqueles que já estão, ou do que estão chegando, não seja uma fé estacionária, vamos dizer assim. Sim, não seja uma fé estacionária, não fiquem ali na inércia, né? Seja uma fé movimentada, através desse avivamento que venha gerar e produzir vida naqueles que estão chegando. Entendi. E naqueles que estão se esfriando na fé também. Nós vemos muitos movimentos, eu acredito que, eu não quero aqui atacar instituições, mas neopentecostais, que usam desse avivamento de manifestações e até artifícios, né, dentro de campanhas como pólvora, tijolo, sabão, campanhas em pó, totalmente vassoura. Você concorda com esse ponto de manifestação ser considerado como um avivamento, ou como enxergar esse comportamento, né, de algumas instituições em relação ao avivamento genuíno bíblico, uma vez que ele está pautado sobre o arrependimento? Bom, eu não concordo. Eu acho que isso daí são heresias, né? Trazer algo, um amuleto, algo que vai produzir um avivamento, assim a gente está anulando o que Cristo fez na cruz, está anulando a obra de Cristo, porque só isso basta. Recebe aí, meus irmãos. Somente a obra de Cristo na cruz basta. Ele vai ser cancelado. Basta que possamos viver recebe o cancelamento. Não tem tijolo santo, rosa ungida, sal, não tem nada disso. Isso daí são superstições gospel que estão chegando em nosso meio. E quem faz isso, a igreja que faz isso, ela está anulando aquilo que Deus fez na cruz por nós, anulando o sacrifício de Cristo. Então, para um verdadeiro avivamento, só o sacrifício de Cristo basta. Então, o clamar que a igreja precisa passar seria voltar ao arrependimento e continuar ainda assim, né, num clamor, seja de fé ou rogando ao céu, para que a fé seja contínua. Isso, o avivamento é algo contínuo na nossa vida, né? Todos os dias nós temos que clamar para que Deus venha nos dar nova vida, porque estamos sujeitos ao pecado. Enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos às paixões, né? Então, todos os dias temos que clamar para que Deus venha nos dar força, graça, para mantermos a nossa vida diante do altar de Deus. Maravilha. Vou lançar uma aqui para a gente encerrar esse tópico. Acredito que posso ter algo para comentar. O avivamento, né, genuíno, como a gente pontuou, pelo que a gente vê hoje, porque o mover do Espírito na igreja ele é muito usado para o receba, né? E mais uma vez a gente está usando o termo avivamento para a movimentação espiritual na igreja, né? Mesmo entendendo que é sobre uma característica que é desenvolvida em cada indivíduo individualmente. Mas vamos usar no contexto geral como a gente entende, uma vez que o arrependimento gera esse mover do Espírito. O avivamento está mais atrelado ao receba, né? A conquistas, as vitórias ou as renúncias, de modo geral. Como nós podemos entender? O verdadeiro avivamento está atrelado ao receba, mas receba a vida eterna. Não é receba que eles dão por aí. Receba casa, receba carro, receba bens materiais. Não, receba vida eterna. É isso daí que está pautado o verdadeiro avivamento. Sem arrependimento, sem céu. Sem arrependimento, segue sem a céu. paz com todos e santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Exatamente. Então tem que, esse receba que eu estou falando, esse receba aí, de receba o céu. Tá certo. Pastor Felipe forte, quer pontuar algo aí? Recebe aí, Pastor Felipe. A fé que não nos movimenta, ela nos mata, né? Então, a verdadeira fé, ela cria em nós esse movimento que é se movimentar para estarmos indo até Cristo, né? E estarmos caminhando para chegarmos à medida do varão perfeito, né? É por isso que existe dons ministeriais na igreja, não é porque um é maior que o outro, isso não existe no reino, né? Mas não melhor que o outro, mas para o outro, né? Porque os dons são para a edificação da igreja, para trazer esse verdadeiro avivamento, que seria, né, a edificação do corpo de Cristo. Dentro disso, eu faço uma pergunta.
Então, essas campanhas que a gente vê por aí, né? 12 dias de campanhas, 12 sexta-feira, para um ano inteiro de vitória, né? Vassourinha, hein, varão? Vassourinha para varrer o pecado, tijolinho. Nós vai dar a mão com o nosso irmão Alexandre, que sempre está aqui também na mesa, que nós vai ser cancelado. Hein? Será que isso seria avivamento, essas campanhas? Será que uma campanha que se diz campanha... Se eu sumir, vocês sabem que foi por causa do pastor Felipe. Será que esse tipo de campanha, né, que se diz campanha, é uma campanha bíblica? Será que uma campanha, vou reformular aqui a pergunta, será que uma campanha antibíblica, ela pode trazer um avivamento na igreja ou só uma movimentação, né, e uma emoção? Será que essa campanha, esse tipo de campanha, ela vai trazer a pessoa para adorar a Deus por aquilo que Ele é, ou muito mais por aquilo que Ele pode dar, e ainda de maneira errada? Como você entende essa questão? A movimentação em si, sim. Né? Um ministério faz uma campanha, né? Vamos dizer assim, sem amuletos. Eu acredito que essa campanha possa ser uma ferramenta, embora que não seja algo que precise uma campanha, vamos dizer assim, mas pode ser uma ferramenta para trazer um indivíduo para o verdadeiro avivamento. Mas essa campanha deveria ser bíblica, né? No mínimo. No mínimo. Lembrando que nós não somos, eu sou pentecostal, não sou contra a campanha bíblica, temática bíblica. Nós estamos falando de campanhas antibíblicas. Não, campanhas antibíblicas não. Campanha tem que ser uma campanha pautada na palavra de Deus. Porque o que traz avivamento é a pregação do arrependimento. Se eu trago uma inverdade, uma mentira, como vai trazer avivamento? Aonde não existe verdade, não há arrependimento. Aonde não tem arrependimento, não há avivamento. Vai trazer pessoas ao engano, isso mesmo. Os irmãos que nos assistem, então, o que está ficando claro para nós aqui, à luz das Escrituras, vocês já chegaram nessa conclusão, é que quanto mais o indivíduo em si se arrepende da vida que ele levou de pecado diante de Deus e venha passar por uma transformação, essa que só pode ser gerada pelo Espírito, ele fica mais pertinho do céu, né? E esse avivamento bíblico se externa cada dia mais sobre ele. Então não tem como viver a totalidade do poder de Deus, do mover do Espírito, se não houver o arrependimento. Movimento sem arrependimento é número. Concorda comigo? Não passa de um emocionalismo. E esse emocionalismo não traz avivamento. Ela incha a igreja, mas não impacta, né? Ele não traz uma vida nova. Quando eu falo de impacto sobre vida nova, né? Ele exato. Como um fermento, mas ele não traz o conforto. Gravem isso, traz o conforto para que a pessoa continue na vida de prática errada, fora da palavra, porque ele evidencia a sua conduta espiritual nos sentimentos que ele tem em reuniões como essas que visam, né, o mover sentimental. É como eu falei, será que esse tipo, muitas campanhas que são feitas, a grande parte, não generalizando, são todas voltadas para o obter. Eu faço campanha para mim obter, eu faço campanha para mim receber. E nós servimos um Deus que realmente faz. Realmente servimos um Deus nesse ponto até concordo com o pastor Alex, porque tem irmão que se não soltar, exato. Ele não vai. Ele não vai. Ele não vai. Ele precisa dessa ajuda aí, né? Desse empurrão. Vamos dizer assim, que ele é mais... Ele só ora na igreja. Se não colocar uma campanha lá, ele não ora. A campanha, ele nem aparece. Então é uma ajuda. Vamos lá, você puxa daí, eu puxo daqui. E quem sabe ele desperta, né? Passa por um arrependimento e vai. Nesse ponto aí eu concordo, mas também fico com vocês no que tange aí esse avivamento sem renúncia, com artifícios, né? Coisas mirabolantes, show pirotécnico. Isso não é avivamento, isso é espetáculo. E o problema é essas campanhas... O que é válido de ingressos. Né? Sim. O Espírito Santo não cobra para transformar alguém. Sim. A grande problemática do que eu estou tocando aqui é o seguinte: quando você traz campanhas antibíblicas graves,
De jeito nenhum às vezes nem bênção essa pessoa vai receber. E pasme, tem muitas dessas pessoas que se frustram e saem da igreja. E vai parar num terreiro, né? De um candomblé, de qualquer outra religião. E fala assim, o que eu não recebi lá na igreja, ela sai frustrada, porque eu fiz a campanha X e Y e eu não recebi. Se eu não recebi, por que falta para mim? É o pecado? Eu dei o dízimo, eu fiz isso, eu peguei lá a aguinha do Jordão, né, que muitos falam, eu peguei a pedrinha que veio lá do Monte Sinai, o pastor fulano de tal trouxe a aguinha lá do Rio Jordão de Israel, eu fiz 7 dias, eu fiz 1 ano de propósito de oração para mim ser próximo, para mim ser isso. Não que a gente seja contra a pessoa que tem um propósito e busque dentro de uma campanha bíblica, mas existem umas campanhas mirabolantes com promessas totalmente equivocadas do que se diz a palavra de Deus, e essas campanhas não trazem nem bênçãos e muito menos avivamento. Exatamente, a culpa desses líderes, né? Não tem como, né? Não tem como. É a culpa desses líderes mercenários, né? Exato. Que visam, como a gente já apontou aqui, que visam apenas a lã e não estão preocupados com o que vai acontecer com a ovelha. Ela se frustra, sai da igreja, mas... Recado para você vai dar conta. Fazem da casa de Deus casa de negócio. Então, meus irmãos, ainda que te prometam um avivamento, um derramar estapafurdicamente poderoso, se não estiver vendo a vida de santidade, a campanha não terá eficácia. Não. Se Exato. Guarda desse tipo de mover. Então vamos caminhando para o nosso último tópico, né? Tópico 5. Aonde entender o início do avivamento? Ele começa dentro da igreja, não é? Ou ele se inicia no indivíduo? Porque muitas das vezes nós entendemos que Deus só se manifesta na igreja, que Deus só usa o profeta A, o profeta B. Se aquele irmão orar por mim, eu vou receber. Se aquele outro ali Deus usar, ele profetizar para mim, vai cumprir, né? Ou esse avivamento seguido de sinais pode começar comigo, dependendo de onde eu estiver. Dentro ou fora, ou dentro e fora, sim e não, e por quê? Olha, começa dentro do indivíduo. Começa em cada pessoa individualmente, para que depois ele venha se espalhar para a igreja. Então tem que começar no indivíduo, não tem como começar fora, porque todo grande incêndio vai ter que começar com uma pequena chama. É forte. E essa pequena chama vai começar no indivíduo em particular, porque é esse indivíduo que vai gerar um avivamento para aquela comunidade. Vamos ver ao longo da história, grandes homens que trouxeram grandes avivamentos, começaram dentro do seu quarto orando. Então, Uau. Gera dentro de indivíduo, do indivíduo em particular e não fora. E não dentro da comunidade em si. Ela se espalha para a comunidade, mas começa no indivíduo. Começa dentro do coração do indivíduo. É uma sede pessoal. É uma sede pessoal que vai fazer com que todos que estiverem ali à volta experimentem aquele avivamento. E isso é interessante, porque nós vemos Abraão, né? Saiu da Mesopotâmia e depois virou Israel, né? Deu origem aí às 12 tribos através da sua descendência e por aí foi. É interessante. Maravilha. Nosso irmão, estamos chegando ao fim já, né? Já temos aí o limite estourado aqui, a produção já está brigando com a gente aqui, né? Mas complementa, deixa a tua mensagem, tuas últimas palavras acerca desse tema tão relevante para os dias de hoje, aonde está essa mistura, né, de teatro com manifestação espiritual. O que é o avivamento para o presbítero Alex? Bom, como foi pontuado aqui ao decorrer desse programa, o avivamento é uma mudança, né? É uma mudança de caráter. Então, para mim, um verdadeiro avivamento é evidenciado pela mudança do caráter, né? Não esse mover que a gente vê. Pode ter esse mover? Pode causar esse mover na igreja? Sim. Essas manifestações de espírito? Sim. Vem através de um verdadeiro avivamento. E cada cristão, ele tem que se preparar uma vida de oração, uma vida regrada na palavra de Deus, uma volta à prática bíblica, para que possamos viver esse verdadeiro avivamento e que ele se expanda para toda a igreja em si. Maravilha. Pastor Felipe? Acho que ficou bem explicado, né? Para todos o que é o verdadeiro avivamento,
né? Então é a famosa metanoia, né, que a gente já falou Exato. aqui. Mudança de comportamento, de mente. Exatamente. E para viver essa metanoia, precisamos de um agente, que é o Espírito Santo de Deus. Aqui não tem nenhum super cristão, todos nós somos sujeitos, né? Independente. Exato. Dependentes do Espírito Santo para viver avivamento todos os dias, né? É uma luta constante, né? Viver esse avivamento. É não deixar a chama que habita em nós se apagar, né? Que é o Espírito Santo. Podemos usar até lá Levítico, né? O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. E hoje esse fogo é o Espírito Santo que habita em nós, Lembrando, né? que tem que tirar a cinza de cima do altar. Sempre, todos os dias. Para que o fogo arda continuamente. Exatamente. Então e a troca da madeira, né? Tem todas essas Exatamente. coisas. Então é por isso que eu falei, é um dia de cada vez que a gente vive com o Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, né? E se errar, nós temos o Espírito Santo que santifica de dentro para fora, e a palavra que vem de fora e guardamos dentro. Então não tem outra receita melhor para viver avivamento, que é arrependimento, né? Que gera avivamento, que gera santidade e que gera intimidade. Então, você quer viver avivamento? Receba o Espírito Santo de Deus, passe a ter um relacionamento pessoal com Ele e viva esse avivamento na sua vida, na sua casa, na sua igreja, na faculdade. E eu creio que esse assunto foi muito relevante a gente trazer aqui para o Pode Fé, porque tem muita gente que acha que avivamento é pula-pula, oba-oba, e isso pode até vir, né, com avivamento, essa alegria, essa manifestação. E eu não estou aqui para falar de manifestações, porque eu sou pentecostal até o tutano, mas avivamento é frutos do Espírito. Glória a Deus, é isso aí, irmãos. Então, como o pastor Felipe falou, errar, estamos condicionados a essa natureza, né? Sim. Mas o pedir perdão e arrepender-se É essencial. É da natureza divina do Espírito Santo em nós. E isso é o que realmente evidencia que nós passamos por um real avivamento bíblico. Deus abençoe, pastor Felipe. Amém. Nosso presbítero Alex, Deus abençoe sua vida. Já fica o convite, né, para retornar aí. Vamos aí achar umas pautas mais polêmicas aí para colocar você na fogueira santa. Aleluia. Não vou perguntar aqui quem quer que o senhor vote, nós vai levantar a mão aqui igual na igreja. O pregador já está acostumado com isso. Mas também quero agradecer você, irmão, que nos acompanhou, você ouvinte, você telespectador, internauta, hater, você que vai criticar a gente aí também no YouTube. Todos os comentários são bem-vindos. Quem não é visto não é lembrado. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.